Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Como sempre, o nosso desejo carinhoso de luz e paz para você, para sua vida, né? Participem bastante aqui junto com a gente, é muito fácil participar. Entra lá no site institutonamastê.com.br. Faz como a Camila fez, gente. A Camila que nos acompanha mandou essa pergunta aqui falando o seguinte, muito legal. Camila fala assim, Ricardo, eu, tenho ciclos. Estou falando aqui de maneira livre, né? Como qualquer outra pessoa, eu tenho ciclos. Então, tem momentos, né, que eu tenho muitas aprendizagens, tem momentos que eu caio, tem momentos que eu não dou conta de sustentar as coisas boas que esses meus ciclos trazem. Ela termina, depois de fazer a pergunta dela, trazendo o seguinte conceito: o que fazer para manter essas boas mudanças? Então, o que é que ela está dizendo, gente? Em suma, é o seguinte: olha, eu vivo com altos e baixos. Camila, querida, você e todos nós, né? Com altos e baixos. Como é que a gente mantém, né, os altos mais tempo? E aproveitando, creio eu, com certeza melhor os momentos baixos. Gente, primeira coisa é entendendo que esse é o nosso processo. Seria muito fácil, né, a gente imaginar a evolução numa linha reta, né, no sentido de nunca mais vou errar, nunca mais vou pensar algo negativo, nunca mais vou me deprimir, nunca mais vou ficar triste, nunca mais, né? Bem, até chegar nesse nunca mais, existe uma estrada para a gente percorrer. E, naturalmente, essas oscilações fazem parte, né, pelo menos por hora ainda, de um mundo de provas e expiações, que é o plano vibracional que o nosso planeta ainda se encaixa. Então, estar na Terra significa que nós estamos respirando esse ar da Terra. Significa que nós temos sim ainda contextos difíceis de sustentar da nossa evolução, porque a gente ainda está se purificando. E é natural, né, nesse processo de idas e vindas, que a gente muitas vezes não sustente por muito tempo. O que não é natural, a melhora, né? O que não é natural é você desistir dessa melhora. Vamos lá, na prática. Eu quero parar de fumar. Tem pessoas que param de uma hora para outra, tem gente que não consegue. A pessoa fica um tempo sem fumar, depois volta, fica um tempo sem fumar, volta e se sente culpado. Mas cada vez que você volta, e você se sente culpado, e você fala, agora eu vou parar, a probabilidade de você parar é maior. Por quê? Porque você já viveu sua experiência, não é? Você sabe que te faz mal. Tanto que muitas pessoas que eu conheço que pararam de fumar falaram, Ricardo, chegou uma hora que eu falei, parei, agora não volto mais. Mas porque você internamente estava pronto. Não tem relacionamentos assim? Às vezes você começa, vive um namoro, termina, fala, ai, estava tão bom, aí agora terminou, outro termina, e sofre um pouco e aprende. A gente normalmente não olha a aprendizagem, a gente foca no sofrimento, mas aprende até que chega aquele momento que você se conecta com a pessoa e de repente constrói família com ela. Aí você fala, nossa, que bom. Pois é, bom porque você passou por aqueles ciclos, não é? Porque você, veja bem, passou e terminou o namoro. Se não tivesse sido assim, certamente você não teria chegado onde você chegou. Então, gente, o resumo da história é que a gente caminha do ponto de vista cíclico e você mantém as mudanças na medida que você não desiste de progredir. Então, não importa quantas vezes você caia, levante todas elas, porque cada vez que você levantar, você já levanta com um passo adiante. Entende? Isso é muito importante. A gente aprende a andar assim, não é? Você aprende a andar quando é bebê. Olha uma criança aprendendo a andar. Cai, levanta. Às vezes cai, chora, engatinha. Tem gente que não engatinha, mas começa a andar, cai, levanta, cai. Chega uma hora que não cai mais. Por quê? Porque não desistiu. Aprendizagem de idiomas é a mesma coisa. Você vai, tenta falar uma palavra de um idioma novo, não é? É enrolado, sai, às vezes não sai, você fala, não dou conta disso. Aí o professor, não, você consegue. E de repente está lá você falando aquela frase linda naquele idioma que você achava que talvez nunca fosse falar. Por quê? Porque você não desistiu. Então, meus amigos, a nossa pílula noturna de hoje, o nosso amado Evangelho, quer nos lembrar, não desista daquilo que realmente você acredita. Então, não importa que a gente evolua em ciclos, o importante é que cada ciclo que venha seja melhor do que o anterior. Por quê? Porque nós não vamos desistir. Por quê? Porque nós vamos manter a nossa conexão com o nosso eu divino, nós vamos manter a nossa conexão com o nosso eu sagrado. Tá certo? Deus abençoe a todos vocês, gente. Como sempre, meu desejo de luz e paz. Opa, cada vez mais luz e paz para todos. Obrigado, você que escuta as pílulas noturnas. Eu adoro a pílula noturna, né? Eu falo isso para vocês sempre, porque a gente pode estudar questões reais da vida real de vocês. A pílula diurna é muito legal,
mas são sugestões de temas, né? Aqui eu ouço o coração de vocês. Isso é muito gostoso. Nossa, vocês não sabem a minha alegria? Isso tem acontecido cada vez com mais frequência, graças a Deus. Eu vou andando nas palestras e aparece alguém, Ricardo, você leu minha pergunta. Porque não tem como, né? São muitas perguntas e, infelizmente, eu procuro sempre sintetizar ao máximo para que mais pessoas possam participar numa mesma pergunta, mas tem gente que fala, você leu minha pergunta e eu vejo a alegria da pessoa e eu fico feliz. Falei, que bom, né, meu Deus? A gente está juntos nesse projeto transformador, né? Que não conhece preconceito, que aceita pessoas de todas as religiões, de todas as partes do mundo, e mesmo quem não tem religião, o importante aqui é que você queira crescer pelo caminho do amor para a gente poder construir uma sociedade melhor. Esse é o nosso desejo, tá certo? Então, beijo grande, obrigado por você compartilhar as pílulas noturnas aqui do nosso amado Evangelho, e você já sabe, ou se sabe, até breve, até muito, meus amigos queridos e amados, até muito breve.